Neste estudo de caso, vamos determinar a velocidade total de um corpo rígido transladando e rotacionando ao mesmo tempo. E a posição dele, do centro de massa desse corpo rígido, ao transladar, é dada por uma função que é uma função de segundo grau, né? Assim, ó, 10t mais 5t ao quadrado, ela depende do tempo, na direção do eixo z. Então esse corpo rígido ele translada na direção de z, né? Na direção do eixo z. Então vamos fazer um desenho aqui. Aqui vamos chamar de direção z. Então esse corpo rígido está transladando, aqui é o centro de massa, está transladando nessa direção, né? Transladando nessa direção. Essa aqui é a posição do centro de massa em relação ao sistema cartesiano, né? Nesse caso, essa posição coincide com a posição do eixo z, né? Então vamos colocar aqui assim. Aqui é o eixo z. Então essa posição coincide aqui com a posição Zm, né? Z centro de massa. Né? Nesse caso, em metro, né? Sistema Internacional de Unidades. Bom, ele também rotaciona de tal forma que seu raio é constante. Então ele rotaciona com um raio constante R, né? Com um raio constante R, de tal maneira que a velocidade angular está assim. A velocidade, na verdade, ele rotaciona assim, não? Ele rotaciona assim, de tal maneira que a velocidade angular dele está na mesma direção de z. Então, a velocidade angular foi dada como sendo 5 sobre r na direção ômega, e o ômega coincide com a direção z, né? Então, é 5 sobre r na direção z, né? Então, assim está a velocidade angular dele, né? Então, aqui é o raio R. Então, a velocidade angular também está na direção do eixo z, e ela é constante, né? Ela é constante na direção do eixo z. Muito bem, então essa direção aqui é a do eixo z. E esse raio vale R na direção R, né? R na direção R. E esse plano ele está em XY. Ele está em XY. De tal maneira que, veja bem, o R, a gente fizer um desenho aqui, ó, e aqui a gente chamar de Y, e X, veja, XY e aqui o Z, né? E aqui o Z. Então, veja bem, o R, esse versor R, ele tem uma componente, se esse ângulo aqui for θ, ele tem uma componente aqui que é a componente x, né? Que é a componente na direção x, na verdade isso aqui é o R na direção x, né? E esse aqui é o R na direção y. De tal maneira que esse R vai ser o quê? Vai ser, como essa componente x tem módulo x, né? Ele é o cateto adjacente ao cosseno desse ângulo, na direção x. E aqui a direção é o y, seno, que é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto, seno de θ na direção y. Então o versor R, na verdade, como esse versor aqui, ó, o módulo desse versor, aqui são os versores, né? Versor x, esse aqui é o versor y. Como esse módulo desses versores é 1, então a gente tem o seguinte, vou escrever de novo aqui, que o R é o cosseno de θ em x, na direção x, mais o seno de θ na direção y. Então é assim que a gente pode reescrever aqui o versor. Então vai ficar R cosseno de θ em x, mais seno de θ em y. É assim que a gente pode escrever o R em termos das coordenadas cartesianas, né? Em x e y. Aqui são coordenadas polares, aqui é coordenada cartesiana.
E aqui também está em z, então a gente colocou tudo em sistema cartesiano. Agora a gente pode determinar tanto a velocidade de translação quanto a velocidade de rotação, né? Bom, vamos começar com a velocidade de translação. A velocidade de translação ela é a derivada da posição do centro de massa em relação ao tempo. Veja, na verdade é a velocidade do centro de massa, né? Velocidade do centro de massa. Veja, se a gente derivar esse termo em relação ao tempo, aqui vira 10, né? Vira 10. Aqui cai o 2. 10 vezes 2 vezes 5, 10 vezes t. Mais 10 vezes t. Veja que a velocidade do centro de massa ela é variável também, ela varia com o tempo. Na direção do eixo z. Então, veja, a velocidade continua sendo na direção do eixo z, a velocidade de translação do ponto material. E ela é variável. Isso significa que deve existir uma aceleração no processo, né? Existe uma aceleração no processo. Bom, e a velocidade de rotação? A velocidade de rotação é a velocidade angular produto vetorial com a posição. Então, isso na verdade é chamado de, pode ser chamado de rotacional, né? Veja bem, ele pode ser determinado assim, ó, as direções são x, y, z. Então ele pode ser determinado pelo determinante das componentes, né? Das componentes no sistema cartesiano, nesse caso, porque nós colocamos tudo no sistema cartesiano. O primeiro termo é a velocidade angular, ele só tem uma componente em z, então em z ele tem a componente 5 sobre r. E as outras componentes são zero, né? Ele não tem componente em x nem em y. E o termo r, ele tem duas componentes. A componente em x, r cosseno θ, a componente em y, r seno θ, e ele não tem componente em z. Ele não tem a parcela em z. Então, resolvendo esse determinante, a gente resolve esse produto vetorial, né, entre a velocidade angular e a posição. E aí a nossa velocidade de rotação vai ficar assim, ó. Veja que esse termo vezes esse dá zero, menos este, na direção x, então aparece um termo que é menos 5 sobre r. Menos 5 sobre r, né? Na direção cosseno de θ, né? Seno de θ na direção x. Esse menos esse. Agora, este menos este na direção y. Então vai ficar assim, ó. Veja que esse r cancela com esse, fica... aqui, esse r também cancelou com esse, né? Então aqui ficou só menos 5. Aqui fica mais 5. Agora o cosseno de θ na direção y. E a parcela em z não tem, porque esse termo dá zero, menos esse termo dá zero. Então não tem parcela em z. Então a nossa velocidade aqui é metros por segundo, né? No sistema internacional. Nossa velocidade é essa daqui, ó, metros por segundo. A velocidade de rotação. Somando as duas, veja bem, a velocidade de rotação e a velocidade de translação, a gente tem uma parcela em x, que é menos 5 seno de θ na direção x. Tem uma parcela em y, cosseno de θ na direção y. E tem uma parcela em z, que é mais 10 mais 10t na direção z. Somando a velocidade de rotação com a velocidade de translação. Isso em metros por segundo. Essa é a velocidade total que tem 3 dimensões. Dá uma velocidade tridimensional, né? Que ela tem 2 dimensões nesse plano, xy, mais uma dimensão no plano z, no eixo z, né? No eixo z. Veja bem, se a gente quer determinar a aceleração, a gente deriva essa velocidade no tempo, né? Veja que esse tempo, explicitamente, ele depende do tempo. Então, esse termo aqui, ó, ele vai dar quanto? Ele vai dar, derivando no tempo, né? Esse 10 dá zero, fica 10 na direção z. Então,
A gente tem garantido aqui que tem um termo de aceleração na direção z em metros por segundo ao quadrado. Agora, esse termo aqui vai depender se o ângulo depende ou não do tempo. Se o ângulo depender do tempo, a gente tem que derivar. Isso aqui é dependente do tempo, né? Então, mais um termo aqui que é a da velocidade de rotação, né? Que depende. Se não depender do tempo, esse termo todo é zero, então essa parte é zero. Se depender do tempo, tem que fazer essas derivadas aqui, né? Tem que fazer essas derivadas aqui. Veja bem, vamos supor que dependa do tempo. Se depender do tempo, a gente tem que derivar nesse termo aqui, ó, vai ficar menos 5 seno de θ, derivada é cosseno de θ, vezes a derivada do θ em relação ao tempo, que é o módulo da velocidade angular. Que é o módulo da velocidade angular. E o módulo da velocidade angular é esse, né? 5 sobre r. Então isso aqui vai dar na verdade 5 vezes 5, 25, dá menos 25 sobre r. O r foi dado, ele vale 20 centímetros, que é 2 décimos, né? 2 décimos, então fica 250 dividido por 2 a 125. Então esse termo aqui vai ser menos 125 vezes o cosseno de θ. Isso na direção x. E na direção y vai dar, o derivado do cosseno é menos seno, então vai aparecer um termo dθ dt, que é o ômega, que vale isso aqui, em módulo, que vai dar também menos 125. Então vai dar menos 125 seno de θ, né? Na direção y. Então aqui, se θ é uma função do tempo, então o termo que aparece aqui vai ser menos 125 cosseno de θ na direção x, menos 125 seno de θ na direção y, mais esse termo 10z, então é uma aceleração também tridimensional. Agora, se esse termo não depende do tempo, essa derivada dá zero e só sobra uma aceleração nessa direção. Ok? Então, até a próxima!